Eu solicito a vocês. Estamos ao vivo! Estamos ao vivo. Boa noite, pessoas! Boa noite, pessoas! Estamos ao vivo com mais uma live do Ministério Adorarte. A nossa convidada já está aqui. Já convida lá no Insta para ela dividir tela também no Insta com a gente. Estamos dividindo tela aqui já no Facebook. E aí é aquela hora de você compartilhar, né? Hashtag estamos ao vivo. Então, você compartilha para geral aí, que a live já começou. E também, por falar em compartilhar, siga nossas redes sociais. A Gisele vai subir aqui os caracteres, subindo os caracteres. E aqui, nossas redes sociais. Fala aí, Gisele. Adorarte Online, Facebook e Instagram, e Ministério Adorarte no YouTube. Beleza! Então, você tem aí nas nossas redes sociais conteúdo de qualidade para abençoar seu ministério, assim como essa live de hoje, não é? Então, siga-nos! Estamos ao vivo e a nossa live de hoje é sobre um tema bastante importante para esse contexto que nós estamos vivendo, que é saúde mental em tempos de pandemia. Tem alguém pirando aí? Tem alguém aí pirando, não? Eu acho, né? Eu acho. Né? Tem umas mães que viraram pedagogas à força, né, do ano passado para cá, que elas estão pirando, estão descontroladas. E estão loucos que essas aulas presenciais voltem logo. Mas tem outras pessoas que, por outros motivos, também estão pirando por aí. Então, nós vamos conversar hoje sobre este tema. E aí, se você sabe de alguém que está pirando, dá tempo de você compartilhar. Eu vou agora compartilhar aqui com os meus contatos. Já começamos. E aí, enquanto isso, a Gisele vai aqui apresentar. Quem é a nossa convidada de hoje, Gisele? Ariana Fidelis, é a esposa do Éder, mãe do Benjamin, membro da Igreja de Cristo no Garavelo B, é graduada em Psicologia pela PUC Goiás, mestre e doutorada em Psicologia com ênfase na saúde do trabalhador, possui MBA pelo IPOG em Gestão de Pessoas por Competências e Coaching, é especialista em docência universitária, participante do GTOP, Grupo de Pesquisa em Psicologia Positiva Organizacional do Trabalho, da PUC Goiás. Atuante na investigação de temas como bem-estar do trabalhador e psicologia positiva. Trabalha há uma década como psicoterapeuta clínica, com ênfase na abordagem psicanalítica, especialista em atendimento individual de adultos. É também palestrante e professora universitária, leciona matérias relacionadas ao desenvolvimento humano. É professora do curso de Psicologia da PUC Goiás. Atuou por 5 anos na gestão de programas sociais da Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Em 2017 e 2018, atuou como psicóloga clínica da agência prisional na SEGPLAN. Seu maior interesse é o desenvolvimento do potencial humano por uma perspectiva integral, físico, psicológico, emocional, social, econômico, cognitivo, estético, moral, espiritual, enfim, integral. Faz atendimentos na clínica, porque lá é a psicologia em sua excelência. Legal. Só isso tudo. Só isso tudo. Quase faltou fôlego para a Gisele falar aqui. Tamanho de currículo. Ariana Fidelis, ativa seu microfone. Muito obrigado por atender o nosso convite. E com você a palavra para a saudação àqueles que estão nos assistindo nesse momento. É muita satisfação estar aqui, revendo vocês, grande alegria, mesmo de longe, nesse momento remoto, totalmente remoto, né? Mas eu fico bastante feliz com o convite e também quero cumprimentar todos aí que estão nos ouvindo, direto do Insta, Facebook, o negócio aqui é organizado, hein, cara?
Estou vendo aqui alguns colegas meus que estão entrando aqui, ó, fico feliz, Jameson, Jordana, Lucélia, alguns alunos. Eles são assim, quando faço live, eles já entram. Legal, muito bom. E aí, hora da surpresinha. Os nossos convidados têm uma surpresinha nesse momento. É hora de levantar a hashtag. Hashtag de hoje, Ariana na Fogueira. Manda a sua pergunta. Manda aí para a gente, nesse assunto, poder aqui apimentar o nosso debate sobre esse tema. Hashtag Ariana na Fogueira. Manda a sua pergunta enquanto a gente estiver conversando. Boa a Gisele hashtag. vai aqui selecionar aqui. E nós vamos conversando aqui com a Ariana. A Ariana faz parte da nossa vida. Há 10 anos atrás, a Gisele precisou de uma assistência exatamente nessa área da saúde mental, porque o negócio estava sério em casa. E a Rebeca, viu? né? E a Rebeca também, nossa Rebeca também. E aí a Ariana deu assistência para nós e Deus usou a Ariana para abençoar a nossa vida. A gente tem. Amém. Aí, se a gente for contar a história da nossa vida, a Ariana faz parte dela. Não tem como não contar a história da nossa vida sem citar a Ariana, que abençoou nesse período lá. Amém. Ariana, vamos começar aqui. Tem algumas pessoas que são da área, que estão nos assistindo, outros simplesmente porque interessaram no tema, gostam do tema, e outros porque estavam lá, apareceu a notificação para ele e ele caiu de paraquedas aqui. Vamos, então, situar as pessoas que estão nos assistindo. Vamos primeiro entender o que é saúde mental. Interessante isso, né? E agradeço a confiança de vocês mais uma vez, inclusive me convidar aqui, né? São corajosos, mas vamos lá. Quando a gente fala de saúde mental, é interessante a gente levantar alguns pontos, né? Há algum tempo para cá, a OMS definiu o estado de saúde do indivíduo como sendo o perfeito estado de desenvolvimento e de funcionamento biopsíquico socioespiritual. Ou seja, eu e você, nós temos, então, que ter um bom funcionamento físico, um bom funcionamento psicológico, um bom funcionamento social, tendo nossos direitos e deveres garantidos, e também um atendimento, um bom funcionamento espiritual. E o que acontece? Acontece que muitas das vezes nós priorizamos a saúde física, a saúde financeira e nem sempre a emocional, que é a psicológica, né? Às vezes até a espiritual a gente também foca nela, né? Assim, um pouco. Mas a psicológica a gente tende a confundir. Então, quando a gente fala da saúde mental, é importante as pessoas que estão aqui nos acompanhando entender que a saúde mental, ela trata-se, então, de aspectos que liga o seu bom funcionamento emocional, cognitivo, que é as suas relações com a sua cachola, que eu costumo dizer, né? Todo o seu funcionamento mental, todo o seu processo cognitivo. E então esse conjunto de coisas trata-se então dessa saúde mental. Quando a gente fala, então, desse aspecto, é importante a gente entender isso. Saúde mental é o perfeito bem-estar, né, do indivíduo quando ele está ali com o seu funcionamento psicológico em dias, né? Então, todas as suas ações, suas cognições, o seu ritmo emocional e psíquico está tudo em ordem. Legal. E aí, quem cuida da saúde psicológica, da saúde mental das pessoas, existem dois profissionais. Aí eu queria que você diferenciasse aí. Tem o psicólogo, como você, e tem o psiquiatra. Então, como que cada um atua? Bom,
Na verdade, nós dois assim estamos mais à frente, né? Mas é claro que hoje em dia eu costumo dizer que a complexidade dos problemas que nós enfrentamos na humanidade, muitas vezes nós precisamos de uma equipe multidisciplinar, né? É a grande tendência. Mas, basicamente, né, o psiquiatra é aquele profissional médico que ele é formado em medicina e ele vai lá e faz a sua residência, né, em psiquiatria, e nós, psicólogos, somos formados em psicologia, né, um curso de graduação. O que muitas vezes nos separa em termos de diferença é que o médico psiquiatra é aquele que pode receitar, né, aquele que pode dar as receitas dos remédios. No entanto, quanto à forma de intervenção, nós temos alguma diferença, porque a psicoterapia realizada com o psicólogo, ela tem um caráter psicoeducativo, né? E muitas vezes, na ida ao psiquiatra, a gente tem somente uma análise global e um acompanhamento, às vezes, mensal, trimestral, daquele indivíduo, onde o médico vai acompanhando a evolução do diagnóstico e dando os possíveis prognósticos. Já o psicólogo, ele tem esse acompanhamento praticamente semanal, né? Desse indivíduo acometido ou não de alguma patologia, e ele também está ali voltado para voltar à homeostase ou trazer o equilíbrio novamente, ou buscar o desenvolvimento psicoeducacional desse indivíduo. Então, essas são as duas diferenças. E nós não podemos prescrever nenhum tipo de medicamento. Essa não é a nossa parte. Deixa primeiro, antes de eu continuar, houve aqui um comentário no Instagram. No Instagram, o seu áudio está baixo. Eu estou vendo aqui, ver se melhorou. Como a gente está conectado em dois... Você está te ouvindo aqui direto. Consegue ouvir? Melhorou? Como é que está aí? Vê se vocês conseguem ouvir. Deixa eu fazer uma adaptação aqui. Melhorou? Perguntei aqui. Vamos lá, o pessoal vai dar um feedback aqui. Enquanto isso, vamos seguindo no nosso papo aqui. Antes da gente entrar um pouco mais a fundo no assunto, eu queria colocar dois preconceitos que existem em relação à saúde mental. Primeiro, que ir ao psicólogo é coisa para quem é doido. Quando você fala com alguém, né, a pessoa tá meio assim, né? Tipo, você vê alguém da família que está surtando há um ano, né, por conta dessa pandemia e tal, por N motivos e tal, e aí você olha, eu acho que você está precisando de um psicólogo. A pessoa pula lá em cima, né? Que isso? Você está me chamando de doido? Então, vamos lá, vamos esclarecer. Psicólogo é quem trata de doido, é isso? Então, é muito comum as pessoas terem esse preconceito, haja vista da própria formação cultural que os indivíduos têm. Não é muito comum as pessoas procurarem a ajuda psicoterápica, porque nós aqui estamos num modelo completamente biomédico, onde as pessoas priorizam primeiro o equilíbrio do corpo. Então, a particularidade das patologias mentais, elas têm esse caráter específico que muitas vezes não se manifesta no corpo. Então, por a gente não ver a depressão, não ver a ansiedade no corpo, né? Então, a gente fica assim, então não preciso ir falar com ninguém.
Mas isso é um fenômeno cultural, principalmente nós ocidentais, que temos uma tendência ligada mais à materialidade, mais essas questões orgânicas. As pessoas acham que adoecer tem que ter algo no corpo. Então, por que eu não encontro a saúde mental, muitas vezes, no corpo, se tem esse preconceito? Mas eu costumo falar sempre que a pessoa que mais se beneficia de um processo psicoterapêutico é aquele que ainda não adoeceu. Porque ele vai, então, num caminho, porque terapia significa ter a pia, que é ter, adquirir, a pia, conhecimento. Então, psicoterapia, você vai adquirir conhecimento psicológico, ou seja, você vai se autoconhecer, como que você funciona, como que você responde às demandas contextuais. Então, essa é a diferença. Psicólogo não é para doido. Inclusive, quando as pessoas definem doido, eu costumo dizer assim, depende do que você fala que é doido, porque Foucault, ele fala que a loucura quem cria é nós mesmos. Então, será que a gente é doido também? Quem que é mais doido? Será que é aquele indivíduo que fica vivendo sua vida numa boa, num contexto tranquilo? Ou somos nós que estamos estudando, correndo atrás de título? Então, isso é muito delimitado pela cultura, né? Então, aqui no Brasil, pode não ter essa característica de que o indivíduo que procura uma psicoterapia tem essa particularidade. Em outros lugares é totalmente diferente. Então, eu sempre digo, todo mundo pode se beneficiar de uma psicoterapia. Agora, o preconceito, ele precisa diminuir. Como que esse preconceito diminui? Quando as pessoas começam a falar dos benefícios que uma psicoterapia traz. E ela nada mais traz de benefício que é o seu desenvolvimento. O auto com U, eu costumo falar isso, auto com U, porque tem vazão ao eu. Eu me conhecendo, Ariana conhecendo a Ariana, Ariana entendendo dos limites da Ariana, Ariana entendendo da história dela e o que a constituiu dessa forma, o que justifica o comportamento dela. Então, esse é o caminho de uma psicoterapia. Legal. E ainda tem um agravante, eu costumo falar, que as pessoas acham assim, psicólogo é para doido. Mas se você vai para o psiquiatra e toma remédio, aí, enfim, já passou de doido. Tem isso também. Às vezes as pessoas falam isso. Na verdade, o preconceito está na dificuldade, né, que as pessoas têm de assumir a patologia. Então, a pessoa aceita o câncer, a pessoa aceita a Covid, mas a pessoa não aceita a depressão. Por quê? Porque depressão não tem um lugar no corpo que está doendo, né? Aí as pessoas falam lavar vasilha, né? Lavar coisas, ir buscar alguma coisa, trabalhar. Nossa, mas você tem um marido tão bom, por que você está doente? Não é assim? E veja, essas coisas não estão ligadas a esses aspectos. Legal. Ok, o pessoal deu feedback aqui, que no Insta já tá... No Facebook também, ok? No Facebook está tranquilo também aqui. Gisele, temos aí perguntas, comentários? Boa noite do pessoal aqui no Facebook. Maria Amaro. Boa noite, meus queridos. Maria Amaro. Achei interessante o assunto. A Sara, Cristina, boa noite. Nairon, que live boa. Márcia, lá de João Pessoa. João Pessoa. João Pessoa, estamos no João Pessoa, Ariana. Gente, tão chique demais. Né? Ela disse, gostei muito desse esclarecimento. Começamos agora. Bacana. Quero registrar aqui a presença aqui, do pastor Elismar, meu amigo, está aqui. Eu passei o link para ele, ele entrou, bacana, topzera. Tem uns ex-alunos meus aqui, hein? Legal. Muito bom. Ok, quando a gente fala, tá com eco. Não dá eco. Tá dando eco? Não, nós aqui. Agora. Nós está dando eco aqui no Estão me ouvindo quando eu falo no Facebook? Você está resolvido aqui, seu áudio está legal. Estão falando de eco então nosso ótimo. aqui no Instagram? Insta.
Eu desliguei aqui, vê se você tá. Acho que agora melhorou o eco. Parece que o eco é Agora nosso, sim. quando a gente fala que tá dando eco lá. Ah, tá, entendi. Vê se tá dando certo agora. A Gisele vai mexer aqui nos botõezinhos aqui para ver o que Vai pode ser lá. feito. A Márcia lá de uma pessoa fala, se mandarem lavar vasilha, piora o meu estado. É porque assim, geralmente, quando a gente fala, melhorou, ó, tive o feedback lá, melhorou o áudio. Legal. Quando a gente fala, geralmente, no adoecimento mental, as pessoas sempre tendem a buscar no corpo, porque nós somos acostumados a buscar a doença no corpo. E nem sempre a manifestação psicológica está no corpo. Ela depende, muitas vezes, de fatores externos. E aí, a gente sabe que é muito importante as pessoas terem essa clareza, mas é devido à nossa própria formação cultural mesmo. Tem muito preconceito ainda, viu? Muito preconceito. Por isso que eu fico muito feliz quando eu sou convidada para essas lives, para esses programas, onde as pessoas estão aqui dispostas a discutir de uma maneira bacana, né? E ainda se tratando de um ministério cristão, eu fico mais feliz ainda. E aí a gente vai entrar já no outro preconceito aqui. Já que é fogueira na Ariana, né? Já que é fogueira na Ariana. Hashtag Ariana na fogueira. Olha aqui, ó. Existe, como eu falei, né? Tem esse preconceito no geral de você falar para a pessoa, oh, seria bom você ter um acompanhamento com um psicólogo, a pessoa achar que você está chamando ela de doida. E entre os ditos evangélicos, existe essa questão também de meu psicólogo é Jesus. Não, esse negócio de crente com depressão e tal, aí, né? Não tem fé. Infelizmente, acaba a igreja, em alguns casos, a igreja acaba fazendo mal para as pessoas nesse momento, né? Porque a pessoa está com a sua saúde mental está avariada, a sua saúde mental não está bem. E aí o seu espiritual acaba, nesse momento, sendo atacado também por aqueles que poderiam ajudar, né? Então, o que se tem a dizer sobre esse preconceito aí, de que... eu fico pensando como se crente não tivesse psicológico. Ele não pode tratar com psicólogo, então ele não tem essa área, ele não tem. Né? Ajuda nós aí. Vamos lá. Infelizmente, apesar de muitos avanços, né? Inclusive tem a minha amiga Jordana está aqui, o pastor está aqui, outros tantos colegas, e vocês aqui que são cristãos, ainda tem muito preconceito, infelizmente, mas eu acho que a gente já caminhou. Nós sabemos que as escrituras mostram que fica claro que Deus nos dá uma sabedoria para o desenvolvimento dos diferentes conhecimentos nos diferentes contextos, né? Inclusive, nos abençoa com a sua infinita graça, com habilidades diferentes, constituição diferentes, né? E acredito que, como tudo que está ligado aqui na Terra está ligado no céu, nós sabemos que toda essa evolução científica nada mais eu assim observo, que a psicologia não vem anular nenhum pensamento cristão. E eu coloco isso sempre aonde eu vou falar. A psicologia, ela não anula nenhum pensamento, porque ela está a serviço do bem-estar do indivíduo. Se ela está a serviço do bem-estar do indivíduo, e se a gente crê em um Deus que diz que nós vamos aqui passar por muitas aflições, dores, mas que a gente precisa ter bom ânimo, mas que nós temos o dia mau, mas que também o sol nasce a cada manhã com as suas misericórdias renovadas, então acredito plenamente que isso não há um anulando o outro. Acredito que a psicologia não anula a fé de ninguém e nem a fé de ninguém anula qualquer tipo de intervenção médico-científica, psicoterápica científica. Eu vejo que é muito mais um segundo ranço, um segundo medo daquela primeira pergunta. Então, se é para doido,
Então, se eu estou em Cristo, nova criatura eu sou, as coisas velhas se passaram, então é mais uma versão ao quadrado do primeiro preconceito. E que, na verdade, isso não precisa existir. As pessoas têm muito medo de procurar um psicólogo achando que ele vai desestimulá-lo da sua caminhada. Olha, e eu sempre digo com muita segurança, o profissional que fizer isso, ele comete um erro ético, né? Então, a gente tem um código de ética e se um profissional comete uma coisa dessa, ele incorre num erro ético. Então, as pessoas precisam compreender que o cristão, por ele também ser humano, a não ser que ele seja um super-humano, né? O cristão, por ele ser humano, ele também está sujeito a algumas dores. Estando sujeito a algumas dores e não conseguindo dar continuidade à caminhada de uma maneira funcional, ele precisa procurar ajuda, né? Então, assim, é muito importante essas barreiras no meio cristão, elas serem diminuídas, porque na verdade a gente sabe que tem muito cristão que sofre, muito irmão que está aí abandonado, muito irmão que está aí cheio de dores e amarguras, e que uma intervenção poderia ajudá-lo. Nesse ponto, assim, eu já citei aqui alguns pastores conhecidos meus, inclusive que estão acompanhando, cito também o meu pastor, que é uma pessoa muito coerente, e ele diz que, né, a gente tem sim que procurar ajuda. Se a gente vai no médico, então por que a gente não vai no especialista em comportamento, né? Então, por que a gente não vai no especialista em comportamento para entender? Por que eu estou repetindo essa mesma ação? Por que eu sempre escolho esse mesmo tipo de relacionamento? Por que eu estou vivendo sempre no meio das mesmas amizades tóxicas? Por que o meu trabalho está me ferindo tanto? Será quais os tipos de relação que eu tenho no meu trabalho que ele faz com que eu fique angustiada, né? Então, isso são comportamentos, né? É porque a galera coloca assim na Iron e Gisele uma coisa meio mística, né? De que alguma coisa vai acontecer lá naquele consultório, que nós temos alguma poder de adivinhação. Na verdade, não. Nós fazemos mapeamento de comportamentos. A gente vai descobrir o que no seu comportamento está inadequado. E a gente sempre, num processo reflexivo, vai mostrar para você se aquilo faz sentido ou não. Eu sempre pergunto isso para os meus clientes. Isso faz sentido para você? E ele fala para mim, faz. Não, isso não faz. Então, é sempre assim. Legal. Muito bom. Agora, entrando mais especificamente no nosso tema. Fala aí para nós, como manter a saúde mental nesse contexto que nós estamos vivendo? A gente achou que, virando o calendário 2020, 2021, a gente achou que, está tudo voltando mais ou menos como era antes. E, de repente, a gente se vê um ano depois do mesmo jeito de um ano atrás. Então, quem já estava começando a respirar, conseguindo relaxar e tal, aí já está pirando de novo. Como, então, que a gente consegue manter a sanidade mental nesse contexto? Eu costumo dizer sempre assim, que as pessoas precisam parar de se cobrar, manter num equilíbrio e numa positividade. Eu acho as redes sociais, esse fenômeno aqui que nós estamos usando, fantástico. No entanto, a gente não pode acreditar que tudo isso funciona. A gente sabe que a positive vibes, a positividade, a exigência de positividade, a exigência de equilíbrio, tudo isso tem estado de uma maneira assim, muito alarmante nesse contexto. E aí, o que eu vejo? As pessoas estão numa cobrança constante para ficar bem. Eu tenho que ficar bem. Eu tenho que ficar bem. Quando essa cobrança é muito acentuada, e é o que nós temos visto, isso causa maior desequilíbrio. Então, a primeira condicional para esse momento de pandemia todos nós podemos ser acometidos uma ou mais vezes de algum desequilíbrio, surto, medo, angústia e ansiedade. E nós temos que tratar isso com naturalidade. Por quê?
somos humanos. Todos nós estamos expostos à mesma pandemia. Então, se eu nego que eu não tive problema, eu me causo mais problema. Se eu tento me conter, achando que aquele dia que eu estou angustiada, eu não posso pensar nisso, eu não posso olhar para isso, isso causa mais dor e mais sofrimento. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é justamente reconhecer em nós o dia mal, o dia do desequilíbrio. Aceitar viver aquele momento. É uma crise de choro? Eu sempre digo, chore. Chore até cessar. É uma crise de medo, você está down, você acordou hoje, você não quer levantar, você não quer trocar sua roupa, viva esse momento. Mais tarde, se levante, tome seu banho. Mas agora, não negue que está doendo. Quem nega que está com medo, quem nega que está com dor neste momento, sofre mais. Então, a primeira coisa é não entrar na negatividade, na negação do que é negativo. Então, a gente não pode negar que não estamos sofrendo, a gente não pode ignorar isso, a gente tem que ouvir essa voz. Depois disso, buscar estratégias de enfrentamento dentro de você para enfrentar a situação. Fica um pouco pleonasmo, mas é justamente isso. Busco estratégias de enfrentamento onde eu posso atuar com foco no problema e com foco na emoção. Se com foco no problema, eu vou estabelecer comportamentos, um diário, um planejamento para ir atuando com foco no problema. Se com foco na emoção, eu vou lembrar do meu repertório psicológico e aí vou atuar com as minhas forças psíquicas na resolução também. O ideal é que a gente sempre busque isso. Então, primeiramente, não negar que está doendo, e que está ruim, e que está desequilibrado, e que está com medo, e que está ansioso. Depois disso, eu reconheço, e aí eu passo, então, a buscar estratégias. Ariana, eu não tenho nenhuma estratégia de enfrentamento, o que eu faço? Se você não consegue fazer um mapeamento sozinho, pode ser que a hora é de buscar ajuda. Legal, muito bom. Gisele, que temos aí perguntas, comentários? O pessoal aí está pegando leve com a Ariana, como é que tá? Nós temos uma pergunta aqui, não especificamente sobre a pandemia. Diz assim, por que os psicólogos esperam o paciente começar um diálogo quando a pessoa nem consegue entender o que está acontecendo consigo? Às vezes o paciente fica 1 hora sem dizer nada, esperando pelo menos uma pergunta do profissional e vai embora frustrado. Nem sempre. Isso vai depender da abordagem e do aporte teórico da formação do psicólogo. Então, isso daí é mito. Nós psicólogos não somos todos iguais. E a minha dica para você é o seguinte, se você foi e não se identificou com a cara dele, você precisa trocar. Se você não se sentiu à vontade, sempre falo isso, se você não se sentiu à vontade com aquela pessoa, você não pode ficar ali dando continuidade à sessão. Por quê? Porque você vai falar coisas pessoais, intrínsecas, que causam dor, sofrimento. Então, você precisa estar completamente à vontade naquele ambiente. E não são todos que ficam calados. Depende do estilo e da abordagem teórica de cada um. Então, essa pessoa que está perguntando aí, talvez ela foi em alguma abordagem que tem essa técnica. Aí, isso nós variamos de técnica. Então, incentivo ela a procurar outro. Inclusive, né, como nós dissemos no início, a Ariana deu suporte à Gisele há 10 anos atrás e já foi exatamente uma troca, porque acho que foi uns 6 meses que ela fez acompanhamento com um outro psicólogo e ela não está rolando, está falando umas coisas lá que eu acho que eu não sou da área, ele que é o médico lá, né? Mas eu acho que não é isso não. E aí, exatamente. Chegou até a Ariana e aí deu match. Então,
E aí foi tranquilo. Não sei se pelo fato de que era um psicólogo e passou para uma psicóloga, mulher com mulher, e ficou mais à vontade. Não sei se foi exatamente isso. Não, acho que não, não tem a ver. Só sei que rolou. Não, depende. Eu sempre falo, às vezes, nem sempre, algumas pessoas não se identificam também com o meu estilo, né? E isso, para nós, psicoterapeutas, é muito tranquilo, no sentido de que nós já sabemos disso, né? Então, eu costumo sempre dizer, acho que até a Gisele lembra, você está confortável com a minha presença? Eu sempre pergunto isso. Você se sente bem aqui falando comigo? Porque se você não se sentir, isso não funciona, né? Porque nós temos que ter uma ligação, uma conexão, para que aquilo faça sentido e significado para a pessoa, né? Para o analisando. Legal. Muito bom. Mais alguma coisa aí, Gisele? Temos o comentário aqui do Elismar, né? Elismar. Vivemos dias difíceis, estamos em constante batalha. Para vencer, precisamos usar as armas que temos acesso, sejam elas espirituais ou emocionais. E ele continua, nos conhecer melhor é uma arma poderosa que temos a nosso favor. Concordo. Legal. Vamos seguindo, então, aqui. Muitas pessoas, nesse ano conturbado aí, completamente atípico que nós estamos vivendo, né, nesses últimos 12 meses, tiveram perdas. Perdas materiais, gente que perdeu o emprego, gente que teve redução do seu orçamento e tal, e as perdas pessoais, né, de amigos, pessoas chegadas, parentes, que foram vítimas, e interessante isso, né? Está dentro do nosso contexto aqui. Pessoas que não foram acometidos da Covid, mas que, por estar em casa, nesse ambiente de pressão, né, tiveram algum surto lá que deu alguma outra coisa. A pessoa teve um AVC, teve um ataque cardíaco, alguma coisa do tipo assim, e acabou morrendo também. Então, como lidar com as perdas, já que nós ainda estamos em meio a esse contexto, né? Ontem mesmo faleceu um amigo nosso, e como lidar com as perdas que já tivemos e as perdas que ainda virão no meio desse nosso contexto, de forma mentalmente saudável. Eu falo que nós todos estamos vivendo um luto coletivo, e um luto coletivo no sentido de, alguma medida, perdemos alguma coisa. Dentro da psicologia, quando a gente usa essa palavra luto, não necessariamente quer dizer luto de morte de alguém. Luto é perda de alguma coisa. Quando eu perco meu emprego, eu entro em luto. E quando eu perco um amigo, é um luto também. Eu não gosto de utilizar, inclusive falo muito isso, que nós não podemos comparar a dor daquele que perdeu o emprego com aquele que perdeu o amigo, porque dor é dor, não existe limiar no sentido de eu sofro mais, você sofre menos, eu estou mais doído e você não, né? Então, são dores diferentes, não são maiores ou menores. Isso é uma outra questão cultural. Agora, quando a gente fala do processo de luta, perda, luto, né? Desculpa, perdas e dores, nós temos que lembrar que existem 4 fases, né? A gente costuma dizer 4 ou 5 estágios, né? Alguma parte da psicologia fala 4, outra fala 5, que os estágios desse luto, né? Para a pessoa elaborar esse luto bem. Então, o primeiro delas é quando a gente sente, então, uma negação e vai se isolar. É aquele momento onde acaba de acontecer aquela morte, aquela perda, então eu tento me isolar, eu tento negar que aquilo aconteceu. Logo depois disso, a gente sente uma grande raiva, né? De tipo, relutar, por que isso aconteceu? Por que a pessoa morreu? Por que ele foi embora? Depois desse estágio, a gente tem o estágio de barganha, que é assim, a gente começa a falar assim, será então que se eu for obediente, então Deus tira essa dor de mim, me conforta, então se eu for à igreja, então se eu for uma boa pessoa, né? Então esse estágio de barganha, a gente começa a barganhar a nossa dor, né? Para que ela passe. Depois, a pessoa, no 4º estágio, entra num processo de depressão, que é aquela tristeza mais acentuada e profunda, e, consequentemente, isso, a aceitação.
Agora, entenda que aceitação aqui não significa a aceitação de voltei a viver o meu bem-estar, ai, tô ótimo. Mas é aceitar que aquele fenômeno morte faz parte da naturalidade, né? Então, nós temos dito que as pessoas elas precisam enfrentar cada um desses estágios. O grande problema, Nairo e Gisele, é justamente a tentativa das pessoas em amenizar a dor. Elas já vão logo, instantaneamente, procurar alguma coisa que tira a dor delas. Elas não querem, por algum motivo, sentir a dor. E eu digo que sentir a dor é extremamente libertador. Então, eu sei que algumas pessoas pensam que depois da morte, principalmente de um ente querido, a vida não vai fazer mais sentido. E é claro, a gente sabe que isso dilacera. E quando isso tem uma proporção mundial, como nós estamos vivendo, isso ainda dilacera muito mais, né? Agora, veja, é muito bacana a pessoa, então, ter esses momentos, para que ela possa, sim, sofrer isso, né? Eu falo que todas e quaisquer manifestações que acontecerem num velório, e agora nós estamos vivendo num momento de uma pandemia que está mais complicado ainda. Se é difícil para a gente aceitar a morte sem a materialização, que é o que está acontecendo com as vítimas da Covid-19, porque a pessoa não tem o direito de fazer um velório, de ver o morto, de ver o ente querido, isso ainda gera mais transtornos ainda. Porque uma vez ele estava aqui, vivo comigo, agora então ele não está mais. No entanto, não está mais, eu não vi aquela imagem. E por mais doloroso que isso seja, é necessário ver aquela imagem, por mais doloroso, porque nós temos que ter a ideia psíquica de começo e final de ciclo. E o que está acontecendo com tantas mortes da Covid? Os ciclos estão ficando abertos. A gente sabe que essas consequências ainda vão ser mais devastadoras ainda. A gente não sabe ainda, mas a gente sabe que vai ter muita coisa para frente. No entanto, a dica é: não negue essa dor. Sinta essa dor, e você que está com alguém que está sentindo essa dor, por favor, acolha. Não fique dizendo, para de chorar, calma, né? Porque às vezes a gente quer ajudar e a gente faz mais atrapalhar. E eu costumo dizer, deixa a pessoa chorar, deixa a pessoa sentir, deixa a pessoa se entristecer, deixa ela lá no cantinho dela, ela vai se reerguer. Mas se a gente, quanto mais a gente quiser compactar, diminuir, abafar, mais isso piora, mais isso vai trazer consequências mais graves. Então, é muito bacana a gente pensar que o outro também tem o direito de sofrer e parar com essa ideia de que eu tenho que ficar bem logo. Não, não tenho que ficar bem. Nessa situação aqui, eu não estou bem, vocês não estão bem, nós estamos nos adaptando. Então, para que exigir tanto? Né? Para que exigir tanto das pessoas? Para que exigir tanto do seu trabalhador? Se eu estiver falando com alguém aqui de uma empresa, para que exigir tanto? Porque a gente quer ainda manter uma coisa que nós não temos mais, né? Não adianta a gente negar que a gente está normal, a gente não está normal mais, e pronto, né? E as pessoas precisam, então, ter essa habilidade, né? E aceitar mais esse momento de luto coletivo. Mas isso é uma tendência, viu, Nairo? As pessoas sempre querem que a dor pare, que de qualquer jeito, rápido, instantâneo. E, na verdade, nem sempre isso acontece. E, às vezes, nem querem sentir dor, né? Não. Quando você atendeu também a Gisele, atendeu a Rebeca estava com 3 anos. 5. Rebeca de Era 5. 2008, né? Era 5 anos, porque 3 é muito novinho. É, isso mesmo, foi. Exatamente. Aí, hoje ela já vai fazer 13. 8 anos. Faz 13 anos. E aí, a moça. Já é mocinha. E aí, nos seus períodos lá mensais, aí ela fica, mamãe! Muito estressada. Mãe, tá doendo, tá doendo. Eu chego para ela, filha, seguinte, ó, a dor faz parte da vida. Isso. Você não pode parar de fazer o que você tinha que fazer hoje porque você está sentindo dor.
Então, você vai tomar algum remédio para diminuir, você vai aguentar a dor e segue a vida fazendo o que você tem que fazer. Ou seja, às vezes, sequer sentir a dor, a gente quer, né? Então, além de sentir a dor, é saber lidar com ela, né? Exatamente. E é bacana ouvir isso de pais, porque geralmente os pais, eles querem evitar a dor, né? A grande briga nossa em psicoterapia, né? E é um dos motivos dos quais eu me especializo em adultos, é justamente porque os pais querem evitar a dor. E essa ideia de que a gente evita dor causa todo esse transtorno que nós estamos vivendo agora, né? Então, assim, pessoas que estão com baixa... eles não aceitam muita frustração, né? Eles ficam assim angustiados e já desestabilizam. Isso por quê? Porque muitas vezes ao longo da sua caminhada, no seu processo de desenvolvimento, eles foram poupados, né? Então eu digo sempre que a melhor ideia de instruir é justamente mostrar para o filho que a dor faz parte do contexto, né? Inclusive eu sempre utilizo essa frase aqui na minha casa. Como também tenho filhos, eu sempre digo, olha, a gente não pode evitar. Agora, a gente pode enfrentar de uma maneira mais assertiva, né? Sendo assertivos, a gente vai resolver o problema. Se a gente jogar para frente, a gente acumula problema. Então, vamos ser assertivos aqui, porque se o pai mostra para o filho que alguma coisa mágica vai acontecer e a dor dele vai sumir porque o papai e a mamãe vai resolver, eu não sei se papai e mamãe conseguem resolver a vida toda, né? Tem coisa que não acontece. É verdade. Gisele, o que temos aí, Gisele? O pastor Elismar pergunta aqui, pelo menos foi como eu entendi a pergunta dele. Seria encarar a realidade do momento de frente, não negar a dor? Exatamente, né? A gente precisa encarar a situação de frente. Quanto mais a gente tenta não ver a situação, é pior, né? Então, assim, quando a gente entende e aceita, então, que eu estou sentindo aquela dor, que eu estou sentindo aquela dor naquele momento, eu tenho, então, essa capacidade de lidar melhor, né? Então, é muito importante a gente pensar nisso. Quanto mais a gente tenta evitar, eu costumo sempre falar, a gente precisa enfrentar. Quanto mais a gente tenta evitar fugas comportamentais, porque nós somos muito bons nisso, nós geralmente temos fugas comportamentais. Eu tenho que resolver um problema aqui que eu tenho com o Nairo. Ao invés de eu resolver o problema que eu tenho com o Nário, eu vou falar assim, não, vou deixar isso para depois. Eu vou assistir aqui um Netflix, eu vou esperar mais um pouco. E, enquanto isso, a coisa vai tomando uma proporção de outra proporção, né? E até mesmo o texto bíblico fala que a gente não deve deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Então, é já um conselho para que a gente não deixe as coisas para depois. Quando a gente encara, então, os problemas de frente, a gente tem essa possibilidade de resolução. Agora, é muito bom, Nairo, esclarecer, Gisele, que quando se trata de comportamento, a estrutura, muitas vezes, ela vem de uma longa data. Então, esse efeito, eu costumo dizer, efeito Nissim miojo, não é tão simples quando a gente fala de mudança comportamental. A maior dificuldade é viver o momento da crise quando se espera que você dê conta de suas obrigações. No caso, uma crise depressiva, de ansiedade, enfim. Exatamente. Quando as pessoas já estão acometidas da patologia, eu costumo dizer que é preciso ter muita cautela. E eu digo que a família também tem que ter muita paciência, porque não se trata de algo tão simples. Então, uma das grandes alternativas nossas é fazer com que as pessoas retomem a sua funcionalidade. Então, esse é o nosso desafio.
Isso requer também um esforço, porque, como eu disse, mudança comportamental, quem já esteve em psicoterapia sabe muito bem do que eu estou falando. É um processo de reflexão diário, né? Então, algo está desajustado, eu tenho que refletir. Algo não está bom, eu tenho que modificar. Então, isso é difícil. E a cobrança, muitas vezes, interna da pessoa é maior. E aí, se essa cobrança interna, que já é acentuada, se associar com a da família, isso vira um turbilhão de coisas. Então, é preciso muito ter calma. É claro que o indivíduo adoecido, ele precisa ter uma clareza de que está adoecido, ele precisa aceitar, e ele também precisa responder de forma, mesmo que devagar, os estímulos que estão sendo oportunizados para ele. Porque eu sempre digo assim, às vezes tem muitas pessoas que evoluem muito pouco no processo psicoterápico. Por quê? Porque o envolvimento é menor, a pessoa às vezes tem uma dificuldade de refletir maior, e isso demanda tempo. As pessoas, é por isso que a gente fala assim que tem que ir toda semana, porque até que a pessoa entra no ritmo, demora um pouco. Então, ter essa cautela consigo mesmo, não se cobrar tanto. Eu acho que 10 a cada 20 pessoas que entram no consultório tem esse nível de cobrança alto e em cima, né? Essa cobrança interna aqui, ó, passando na tampa, de ser bom, de ser o melhor, de não falhar, de acertar, e aí vai. De ser responsável, de ser feliz demais, e aí vai. De dar conta das suas atividades. Sim, de ser a melhor mãe, de que tem que ser mãe, de que tem que dar conta das atividades domésticas e trabalhar, né? Então, assim, aí tem todo um discurso. Por quê? Porque quem fala, minha mãe falou que mulher faz isso, e que mulher que não faz isso direito, o homem arruma outra. Então, são todas essas crenças que circulam o pensamento das pessoas, das mais N coisas. Homens também, que é outro mito, que homem não procura psicoterapia, homem também procura. Eu, inclusive, tive uma época da minha carreira, acredito que foi no ano de 2009, que eu tinha mais clientes homens do que mulheres. Fenômeno, raro, né? E é interessante também que, da mesma forma que as mulheres sentem essa cobrança, o homem também sente. O homem ir já significa falhei, não sou homem, é frescura, isso eu estou perdendo minha masculinidade, e aí vai. E aí vai. Mais uma pergunta aqui de participante. Tem aqui... Cadê, gente? A Maria Amaro, aqui ela volta um pouquinho naquela questão do atendimento no consultório. Ela fala, em um encontro com o psicólogo, de quem deve ser a iniciativa de diálogo? Depende. Aí vai depender da técnica utilizada. É como eu disse, alguns já iniciam o caso, outros não, ficam aguardando, né? Então, aí vai depender da técnica. Não tem como a gente precisar, porque, por exemplo, os indivíduos que procuram a psicoterapia, eles não sabem, né, cientificamente qual que é a técnica. É como se eu pudesse explicar assim, ó. O neurologista trata das coisas relacionadas, dor de cabeça, todos os processos cognitivos. O do estômago, do estômago. Então, nós temos essas diferentes perspectivas, então, também, né? Então, não são todos iguais. Então, se você vê um lá no hospital, tem uma característica de abordagem técnica. Se você vê um lá na empresa, um psicólogo lá na empresa, já é outro jeito. Vê um lá na escola, outro. Na escola é outro, totalmente diferente. Agora, as pessoas tendem a relação de que todos nós vamos sentar e conversar. Nem sempre, nem sempre. Certo. Pegando carona numa dúvida que foi colocado tanto aqui no Insta quanto no Face, a questão da ansiedade. Perguntando como lidar com a crise de ansiedade. E aí, já que você vai falar sobre isso, eu já tinha colocado outra pergunta aqui na pauta. Existe
ansiedade de nascença, ansiedade hereditária? Bom, vamos lá. Existem duas formas de ansiedade. A ansiedade é uma reação fisiológica, é uma preparação do seu corpo, do seu organismo para situações adversas, né? Então, como nós temos aí as características de um mamífero, né? Então, nós temos as reações fisiológicas que nos acompanham. Agora, quando a gente fala da doença da ansiedade, é o lado negativo, entendeu? Então, uma ansiedade em termos aceitáveis, positivas, é aquela que te faz ter um planejamento, que te faz ter uma organização, que te faz estabelecer um método para dar continuidade e sequência nas suas atividades diárias e cotidianas. Agora, quando a gente fala da patologia da ansiedade, o que que nós temos? É preciso estar atento aos sinais. O ansioso não é aquele indivíduo que fica pensando nos outros. O ansioso é aquele indivíduo que fica demasiadamente preso ao futuro. E esse futuro sempre está relacionado ao pior cenário. Então, o ansioso, ele é aquele indivíduo que ele não quer perder o controle. Por que que ele não quer perder o controle? Porque por trás dele existem crenças. Crenças quais? Medo de ser rejeitado, medo de falhar, medo de ser excluído, entendeu? E aí, então, esse medo que fica aqui culminando dentro dele faz com que ele faça e execute uma série de atividades para minimizar isso. Só que aí, quando ele percebe, ele já está muito mais acentuado nas atividades, preocupado com os ritos e tentando eliminar sempre no futuro aquilo que pode acontecer. Como lidar com a doença da ansiedade? Primeiro, eu sempre digo que é um combo. O ansioso, ele precisa, muitas vezes, de ter um acompanhamento de fármaco, psicoterapia e atividade física e nutricionista. Por quê? Porque todas essas coisas vão interferir no seu comportamento ansioso. Existe ansiedade hereditária? Não. Todos nós somos preparados para situações adversas, entendeu? Mas é um instinto sobrevivência? Não. Ele é adaptado totalmente nas suas relações. Então, se você é ansioso desde muito pequeno. Mas por quê? Porque alguém perto de você é ansioso. Seu pai, sua mãe, algum cuidador, o contexto social, entendeu? Então, você provavelmente vem aprendendo a ser assim. Você aprende a pensar no que o outro vai pensar. E aí, se o outro está pensando alguma coisa que eu não consigo controlar, eu já fico nervoso. Né? Porque como que eu vou saber, por exemplo, aqui nessa situação, expondo o meu rosto, o que vocês estão pensando? O indivíduo ansioso, ele já fica falando, nossa, a Gisele mexeu a sobrancelha, ela está falando algo de mim, ela está pensando alguma coisa, entendeu? E ele já cria um cenário ansiogênico, um cenário de tragédia, onde ele o quê? Ele tem um comportamento totalmente equivocado. Eu costumo sempre falar no consultório assim, ó, para os ansiosos, vejo que os dois aí usam óculos de verdade, eu falo que muitas vezes a lente psicológica do ansioso, ela sempre está embaçada. E nossa função como psicoterapeuta é desembaçar e mostrar para ele que ele controla ele não controla o outro, ele não controla o futuro. Então, quanto mais ele se focar no presente, no aqui e agora, melhor ele lida com a situação. É claro que a gente precisa entender os comportamentos anteriores. No entanto, o foco aqui, no aqui e agora, e de que eu não consigo controlar, é uma das estratégias de enfrentamento mais eficazes que a gente tem visto. Certo. Legal. No Face também era nessa mesma linha, né? Pergunta sobre ansiedade. Ok. Sem pergunta. O pessoal está pegando leve, não está colocando a Ariana na fogueira. Então, vamos seguindo aqui. É? Estão dizendo aí. O nosso estilo de vida atual, contribui para
o abalo da nossa saúde mental? Total, total. Somos ligados ao ter, né? E muitas vezes esquecemos de ser. Estamos demasiadamente preocupados com o futuro, porque o futuro é incerto, volátil, muda demais, cheio de fragilidade, né? Então, se a gente pega uma situação de pandemia dessa e a gente vai falar para as pessoas assim, nós precisamos manter a calma, eu seria simplista. Eu seria simplista e, inclusive, muito equivocada na minha colocação. Mas nós precisamos compreender o contexto. Então, por isso que a menor cobrança, talvez, neste momento, faça mais sentido. A menor cobrança social, a menor cobrança interna. Só que a gente sabe que a gente ainda tem que caminhar bastante aqui nesse povão de Brasil, de meu Deus, né? Porque a gente tem a clareza que o contexto totalmente criam pessoas mais ansiosas. Então, agora, eu não sei se eu tenho que fazer mais uma graduação, acho que eu tenho que fazer 2. Ou não, acho que eu nem tenho que fazer graduação, porque outros mecanismos estão dando mais dinheiro. Porque eu moro num país em que ter uma graduação não está significando nada, né? A gente vê aí 200 milhões de memes espalhados pela internet, né? Falando disso. Então, por que eu vou me preparar? Então, o contexto social faz totalmente sentido. E cria, sim, mais ansiedade. Legal. Falando aí, pegando esse gancho que você falou dos memes, rede social, enfim, eu queria que você desse uma palavrinha para aqueles que ficam assim curtindo aquelas brigas na internet, sabe? Porque essa semana eu ouvi uma pessoa falando, ele fica naqueles vídeos, naquelas brigaiadas, tal, esquerda para um lado, direita para o outro, a vacina que vai, a que não vem e tal, e aquilo vai me deixando estressada, vai me deixando mais ansiosa e tal. O que a gente deve falar para essas pessoas? Bom, interessante, eu sempre digo que eu falo sempre essa frase, nenhum CNPJ vale mais do que um CPF e nenhuma guerra política vale mais do que a sua sanidade. Eu vejo que essa polarização, essa dicotomia eterna que nós estamos vivendo no Brasil desde a última eleição, né, datada a última eleição, tem feito com que lares estejam destruídos, e eu falo sistematicamente assim, em termos políticos, nenhum desses políticos vai vir aqui fazer uma intervenção para modificar a sua vida. Nós estamos aqui num país que foi colonizado, que tem todas essas características de mazelas devido à sua própria história. Eu vejo que nós podemos fingir, negar a política? Não, porque também não seria uma fantasia, seria utópico. Agora, eu tenho que, falava isso hoje no consultório, eu tenho que entender que se Nário e Gisele tiver uma posição diferente da minha, eles não vão deixar de ser os meus amigos por isso. E que o bacana é justamente a nossa diversidade. E eu não preciso impor na defesa de ninguém com esse calor e com esse ímpeto ao ponto de quebrar um relacionamento, né? E, por outro lado, você que fica angustiada e vendo o outro nessas batalhas, faça o distanciamento, se desligue disso, porque eu costumo dizer, a gente precisa sair dessa guerra. Eu saí dessa guerra, eu não vou entrar com essa guerra, eu não necessito de entrar nessa guerra, mas é a nossa necessidade de impor nossa ideia, de impor nossa opinião, de sermos aceitos, que muitas vezes faz com que a gente entre nessas guerras, que são desnecessárias, né? Então, assim, é interessante a gente pontuar no meu comportamento por que eu estou entrando nesse embate. Ou então, por que então isso está me esgotando tanto? Eu não preciso me esgotar se aquilo não faz parte de mim. Então, eu me desligo. E eu não preciso entrar no embate se aquilo não faz sentido e significado para mim. Então, eu posso me desligar. Agora, eu vejo que culturalmente isso é reforçado pelas redes sociais e parece que se a gente não entrar na guerra, parece que a gente está fora. Eu falo que então eu sou a pessoa
mais de boaça, porque eu não entro nessas guerras. Eu acho que não faz sentido significado. Eu prefiro muito mais estar aqui com vocês, conversando e sendo diferentes em nossas opiniões, e amanhã vivendo todo mundo junto, do que eu vim aqui brigar com vocês por causa de posicionamento A e B, que nem nos conhece. Exato. Verdade. E quem eu acho também nesse sentido, né, que a pessoa falou que ele fica lá ouvindo aquela brigaiada alta e tal, respeitar o espaço do outro, né? Você quer ouvir, Isso. quer continuar? Põe o foninho, vai lá ouvir o que você quiser. Né? Exatamente. E não impor também que a outra pessoa Isso. escute que você está participando. Na verdade, o que a gente sabe, o que eu sempre costumo dizer, que em termos de comportamento, nós estamos numa crise entre o público e o privado. Agora, ainda mais com o home office, a gente não sabe onde que é a casa, onde que é o trabalho é a casa é o trabalho, e aqui agora é público, e agora eu estou no privado, e eu quero mostrar minha vida privada no público, tem feito toda essa sensação. Então, eu penso que quando eu estou aqui colocando meu posicionamento ou ouvindo meu som alto, eu estou no meu privado e não me importa quem está no público, né? Então, eu vejo que essa ideia aqui fez com que as pessoas entrassem em crise do público e do privado, que está, assim, na rede social, que mais a gente vê, né? É verdade. Se a live de hoje tivesse sido 8 horas, a gente ia ter uma interferência aqui, porque teve um pronunciamento do presidente, você precisava ver a cena. Aí começam as manifestações, o povo foi para a varanda e aí estava a gente de um prédio gritando com os outros do outro prédio lá, porque um estava falando a favor, o outro e o outro contra. Batendo panela e eles gritando um com o outro de um prédio para o outro. Gente, ele não está ouvindo você, não, gente. Eu fiquei sabendo que eu estava lá no consultório, eu falei, nossa, se fosse às 8 horas, eu já tive uma experiência dessa, de uma outra live aí, rolou um panelaço também. E aí a gente fica isso. E olha isso aí, essa cena. Aí eu brigo com você, Nari, você briga comigo, amanhã a gente desce no elevador e a gente não quer se cumprimentar. Né? E a gente não vai se cumprimentar, e a gente já está vivendo num momento de total isolamento, de total restrição. A gente está vivendo num momento tão conturbado e a gente ainda se expõe ao ponto de falar: não quero ter relacionamento com você, não quero conversar, vou viver sozinho. E é uma tecla que eu bato, quem me acompanha, quem está me ouvindo aqui sabe há muito. Nós não vivemos sozinhos. Nós precisamos uns dos outros, em quaisquer situações, seja ela a qual seja, nós não conseguimos ficar sós. É verdade. Precisamos uns dos outros. E talvez essa pandemia também está mostrando isso para nós, né? Porque com esse negócio de fica em casa, você não pode ir para a escola, você não pode ir para o trabalho e tal, e tem gente que está em casa com saudade e pelo menos tem alguém para brigar no trabalho, não é aquele que sempre brigava no trabalho, que pegava no pé na escola, ele está em casa com saudade deles. Exatamente. Veja que a nossa ideia a gente complementar o tempo todo. Nós precisamos querer parar de eliminar as coisas que nos incomodam. Nós precisamos aprender a lidar com elas e enfrentar de uma maneira mais assertiva. E o quanto nós estamos sentindo falta agora nesse momento, né? Verdade. Ariana, estamos aqui partindo para a nossa reta final. E aí a gente queria aqui passar a palavra para você. De repente, algum ponto que a gente omitiu e você acha que é interessante dentro dessa temática aqui da saúde mental. Se você quiser agora, na sua palavra final, você quiser abordar esse ponto, você fica à vontade. Também, se você quiser deixar aí seus contatos para as pessoas encontrarem você aí, de repente, alguém aí quebrou a barreira, né, a resistência que tinha com o psicólogo, com a psicóloga e tal, e aí hoje tá fácil, né? Tá online, né? Então, a gente depende de uma pessoa aqui, então você pode atender alguém lá de uma pessoa, então você pode também agora... E, inclusive, tenho, né, clientes de Manaus, do Rio Grande do Norte, aí, ó, tá vendo? Tem vários.
Bom, o que eu tenho a dizer é o seguinte: nós precisamos compreender que estamos vivendo uma situação muito complicada e por uma coletividade, como cristãos aqui, nós sabemos que nós cremos em Deus e esperamos e confiamos que Ele irá te resolver todas essas coisas no tempo oportuno, né? E acreditar que precisamos ter fé. Para ter fé na nossa caminhada, eu sempre digo, é muito bacana a gente se aliançar com pessoas, aliança com pessoas que nos fortalecem, aliança com pessoas que nos motivam e que nos acolhem em nossa caminhada. Essa é uma estratégia de enfrentamento muito positiva. E a nossa tendência individualista tem feito com que a gente fique mais isolado, não só pela pandemia, mas isolado também porque a gente não quer conviver com gente, porque gente é chato. E eu sempre digo que é muito importante que a gente procure uma pessoa do qual a gente goste e queira compartilhar. Tendo essa pessoa, a gente precisa estabelecer uma confiança inteligente para manter esses relacionamentos. Mas não acredito que sozinhos nós conseguimos ir tão longe, mas juntos, já dizia o poeta, nós somos mais fortes. E, além disso, lembrar as pessoas que, numa medida, em qualquer proporção, todos nessa situação de pandemia estão sendo impactados. E que, de uma forma ou de outra, todos nós sofremos com alguma coisa. E sofrimento é peculiar, é individual, não existe mais ou menos, mas existe sofrimento. Então, que a gente seja mais benevolentes conosco, benignos, né? Longâminos, né? Que a gente tenha mais essa cautela e que a gente possa, às vezes, quem sabe, inclusive essa é uma das minhas grandes dificuldades, ver e contemplar mais a caminhada, né? E contemplar a caminhada, né? Então, é um exercício contínuo. Às vezes as pessoas até pensam que psicólogo também não passa por seus entrucamentos, mas nós passamos. Esse, por exemplo, é um exercício contínuo que eu preciso de fazer. Preciso contemplar a caminhada, né? Não só o pódio, mas a caminhada também é bacana. Tá aqui com vocês. Isso aqui é caminhada, não é o pódio, é caminhada. E é caminhada e tem que fazer sentido, né? E significado. Então, esse é o meu recado. Vamos cuidar uns dos outros, né? Vamos esperar o grande momento de se abraçar e não vamos permanecer só. Legal. Muito bom. Nossa gratidão a você, mais uma vez, Ariana, por atender ao nosso convite, por esses ensinamentos aqui para aqueles que estiveram nos assistindo aqui ao vivo e aqueles que estão assistindo agora a gravação, já que vai ficar gravado no Face, no Insta, vai ser disponibilizado também no YouTube. Então, para esses que estão nos assistindo e que aprenderam com você, então, nosso obrigado, louvamos a Deus pela sua vida, por ter usado você, Amém. então, para abençoar essas pessoas nessa noite aqui, através dessa live. E para vocês que estão nos assistindo, tem algo que é muito importante também. Às vezes, existe o 80. Tem o 8, que é as pessoas que, não, esse negócio de psicólogo é coisa de doido, eu não estou doido, então não vou no psicólogo. Mas também tem o 80. Aquelas pessoas que colocam no psicólogo a solução para os seus dilemas da sua vida. Nós fomos criados... Somos uma ferramenta. Exatamente. E nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Fomos criados para estar satisfeitos plenamente em Deus. E aí, essa pandemia atacou de cheio os ídolos de muita gente. O trabalho, a vaidade, a popularidade de estar sempre cercado de outras pessoas. Exatamente. O templo, né? Então, aí, muitos puderam aproveitar esse momento para refletir e visualizar quem estavam sendo os seus ídolos, quem estava colocando no lugar de Deus. Então, quando a nossa satisfação estiver plenamente em Deus, vai ser menos difícil da gente enfrentar os dilemas da nossa vida. E mesmo que a gente tiver a ajuda de um psicólogo,
né, não vai ser suficiente para preencher o vazio do coração, que esse é só Deus que preenche. Então, se você ainda tem esse vazio aí, está procurando em alguma outra coisa, fica a dica para você, tá bom? Só em Deus nós somos plenamente satisfeitos. Amém. Ok. Esqueci de falar, né? Meu Insta é Ariana Fidelis Oficial. Eu sigo eles aí. Me segue lá também, tá? Ariana Fidelis Oficial. Ariana Fidelis Oficial. E Fidelis com I, né? L-I-S, né? Fidelis com I, Fidelis com I. Okay. Fidelis, sem acento, Ariana Fidelis Oficial. Legal. Colocamos aqui nos comentários aqui você que está nos assistindo no Face. Também estamos colocando aqui nos comentários aqui do Insta. Então, você pode localizar depois aí, seguir, entrar em contato, chama no direct, chama no Messenger, no inbox aí e tal. Faz sinal de fumaça. Alguma coisa aí. Hoje não tem mais justificativa para não ter comunicação, né? Com tantas coisas que a gente tem à nossa disposição, tá bom? É verdade. Ok. Queremos deixar aqui também, pessoas, para vocês, o convite para a nossa próxima live. Semana que vem, nós vamos falar sobre a importância do técnico de som na adoração coletiva. Essa live que seria no início do mês, mas aí tivemos ali um problema de agendas, e aí nosso convidado, semana que vem, vai estar conosco, que é o Everton Pato. É um técnico de áudio, já com bastante experiência, bastante rodado também. A gente só traz aqui a vara. Então, vamos trazer aqui, então, o Everton, que vai ser o nosso convidado na semana que vem, para a gente conversar sobre esse tema. Conversa aí com o técnico de som da sua igreja, né? Se é daqueles que você diz aí, na hora que a gente começar, erga suas mãos em adoração, não mexe em nada aí, pelo amor de Deus, né? Se ele só atrapalha, então fala para ele, eu tenho um convite para você, uma live para você assistir, semana que vem, às 20 horas, né? Tanto pelo Face quanto pelo Insta, tá bom? Fica o convite para vocês. Ficamos por aqui, pessoas. Deus abençoe vocês. Obrigado, pessoal do Instagram, pessoal do Facebook, por nos acompanhar. Um grande abraço. Segue a gente lá no YouTube também. YouTube também. Tchau, tchau, galera. Então, gente, abraço. Fiquem com Deus.